vamos falar. Porque todas as segundas-feiras, nós, depois que clamamos, que oramos, nós pedimos para vocês sentarem, ficarem em silêncio e prestarem atenção na palavra. Por quê? Porque a fé, ela vem de ouvir. Se você ler Romanos 10, no versículo 17, pode colocar na tela, deixa a sua Bíblia aberta em Marcos, mas leia comigo, o que é que diz aí? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Olha para mim agora, para você entender. Se você é uma pessoa que só fica escutando besteiras, se você é uma pessoa que só fica escutando o que não presta, você não vai ter fé. Quando você precisar da fé, você não vai ter fé. Eu tenho muito cuidado com o que eu ouço e com quem eu ando. A fé não importa se ela é pequena ou se ela é grande. O Senhor Jesus disse que ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Se não tiver misturada, você pode transportar montes e alcançar grandes vitórias. A Bíblia fala de uma mulher que tinha uma fé grande. Ela tinha uma filha com problema espiritual. E ela foi até o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus disse: grande é a tua fé. Você pode ir embora, porque a sua filha está curada. Depois você lê em Mateus 15, 28, o que Jesus disse para ela. Pode colocar na tela aí. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Nesse caso ele falou que a fé dela era grande, mas ele não exige uma fé grande. E conforme você vai ouvindo a palavra de Deus, sua fé vai crescendo, e conforme você vai enfrentando lutas, dificuldades, vai aumentando a sua confiança, vai aumentando a sua segurança, e você vai crescendo em fé. Agora, entenda, por favor, grande ou pequena, ela não pode ter mistura. Por isso que você não pode se misturar com quem não deve. Tudo que é puro tem mais valor. Quando você vai comprar alguma coisa, se for puro, tem um valor. Se for misturado, tem outro valor, um valor menor. Eu não me misturo com pessoas que não são da fé, porque a minha fé tem valor, e eu não quero perder essa fé. Eu nunca vi você pegar uma fruta podre, colocar junto de outras podres, e ela sarar as frutas. Se você fizer isso e der certo, você me avisa, porque eu nunca consegui. Então eu cuido da minha fé para eu não apodrecer. No livro de Jó 34 ensina, olha só, 34:3, porque o ouvido prova o quê? As palavras, como o paladar experimenta a comida. Várias vezes já aconteceu comigo de eu colocar uma comida na boca e o gosto não está bom, e eu colocar para fora antes de engolir. Já aconteceu isso com você? Por quê? Porque você tem um paladar para provar. Se tem algum gostinho ruim, se tem alguma coisinha ali que você viu que está azeda, acabou, você joga fora. Assim tem que ser os seus ouvidos, apurados, para que você possa manter a sua fé sadia, uma fé de qualidade. Quando eu falei que você deve vir quarta-feira, porque nós estamos ensinando você ter fé para guardar sua fé, você ter fé para proteger sua fé, você ter fé para mantê-la até o fim. Quando você entende que Deus quer que venhamos andar pela fé, e você cuida da sua fé, e ela não fica misturada, então você vence suas lutas. Tudo que você for fazer com fé dá certo. Depois você lê Tiago 5,15, você vai ver que quando fala da oração, ele diz que a oração da fé, ela cura o enfermo. E se
se na hora da oração da fé tiver cometido algum pecado, se ele há perdoado. Então, não adianta você orar agora, está com fé agora, e daqui a pouco está duvidando da sua oração. Você vem buscar Deus, e daqui a pouco você está com medo da situação. Você tem que manter sua fé. Se você quer vencer, você tem que manter sua fé. Deus vai pedir coisas para você, que se você não estiver na fé, você não vai ter coragem para começar. Porque Deus vai pedir coisas que você não tem condições, que você não tem recursos, coisas que você vai começar sem dinheiro, mas você vai conseguir começar e vai terminar. Porque Deus vai te ajudar. E a sua fé vai te ajudar a startar. A tua fé vai te ajudar a começar. E para muitas pessoas é loucura, mas você vai começar e vai terminar. Tem gente aqui que construiu coisas que ela não tinha recursos. Ela começou na fé, pensou que ia gastar uma quantia e foi muito maior. E ela conseguiu porque Deus ajudou, porque ela foi na fé. Tudo que você faz na fé dá certo. Tudo que você faz na dúvida dá errado. O diabo luta para roubar a nossa fé. Ele não quer te ver com fé, porque quando você está com fé é diferente. Você não perde para o mal, você não desanima. Deus, escute isso por favor, Deus, Ele nos criou diferente das outras coisas que Ele criou. Quando eu vejo um ser humano entregue aos vícios, quando eu vejo um ser humano entregue aos problemas, na rua, no crack, dominado pelas drogas, eu fico com raiva do diabo. Por quê? Porque Deus não criou o ser humano para sofrer. Deus criou o ser humano, imagem e semelhança dele. Você vê uma aranha subindo na parede e fala assim: meu Deus, eu não sei subir parede. Você vê um golfinho na água falando nada como golfinho. Mas eu digo assim, ó, eles não foram criados como eu fui criado, a imagem e semelhança de Deus. É muito grande isso. Se você entender que Deus te criou não para ser derrotado, fracassado, mais um, Ele te criou imagem e semelhança dEle para você glorificar Ele. E Ele não deixou você saber, nem eu, nada sobre o amanhã. Ele quis assim, para que venhamos viver todos os dias na dependência dEle. E a fé não deixa nós ficarmos ansiosos, preocupados, em desespero, sem dormir, sem ter paz. A fé nos equilibra. Quando você está com uma dificuldadezinha para dormir, logo você faz uma oração e pega no sono. Quando a ansiedade quer dominar, você logo parte para a fé e fala: eu tenho certeza que vai dar certo. E você consegue se manter por causa da sua fé. Se você não cuidar da sua fé, você vai afundar, você vai se arrebentar. Porque a vida está na fé. O meu justo viverá pela fé. Tem fé, então tem vida. Não tem fé, então não tem vida. Então tem muitas pessoas que ainda não descobriram o poder da fé. Por isso que elas se tornam escravas dos vícios, dos remédios, e elas ficam mal. Na fé, Deus vai te pedir coisas para fazer coisas que não tem lógica, que não tem sentido. Lembra quando Ele falou para Pedro: volte ao mar e lance as redes? Lembra disso? E Pedro falou: Senhor, eu pesquei a noite inteira, eu entendo de pesca, mas sobre a tua palavra eu vou fazer isso. Parecia que não tinha sentido, mas deu certo? Deu. Por quê? Porque tem horas na nossa vida que você não vai vencer com a sua experiência, com a sua sabedoria, com lógica. Você vai sem lógica, você vai sem condições, você vai na loucura da fé. Você acha que a Igreja Universal chegou onde chegou como? Foi loucura. Construir esse templo aqui foi loucura. Não tinha dinheiro para isso, não tinha 1 bilhão na conta para construir esse templo. Mas o bispo começou na fé, uma fé louca. O bispo para e pensa assim: meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça? Foi fé mesmo. Foi fé, e deu certo, porque na fé sempre dá certo. Na fé você faz coisas loucas. Tem momentos na fé que você tem que ser louco,
que você não consulta ninguém, que você não espera a opinião de ninguém, que todo mundo diz que vai dar errado e você fala vai dar certo. Na fé é uma loucura, mas você consegue o que quer. Você chega onde tem que chegar. Tem momentos que a fé tem que ser surda para tudo e para todos, e você prevalece. Está compreendendo, sim ou não? Por isso que eu prego para você, porque ela vem do ouvir a palavra, e quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais vai fortalecendo a sua fé. E lá fora, quando vierem os desafios, quando vierem as guerras, você tem a fé para te manter de pé e te levar a vencer suas lutas. Você não vai desequilibrar, você não vai ficar com medo, você não vai ficar ansioso. O que é que vai ser amanhã? O que é que vai ser depois de amanhã? E agora? Agora é com Deus, como até aqui foi com Deus. Tem gente aqui, se não fosse a fé, ela estaria morta. Se não fosse a fé, ela não tinha conseguido se levantar, porque ela perdeu tudo e a fé levantou ela. Quando Jacó saiu de casa, ele saiu sem nada, mas com a fé, ele se tornou mais rico do que o tio dele. Quando José foi vendido escravo, ele não levou nada, mas ele estava com a fé dentro dele. Então teve cadeia, teve perseguições, teve injustiças, mas a fé dele sustentou ele, até Deus fazer coisas grandes. A fé. Você pode não ter nada, mas se você tem fé, você tem tudo. Mas se você está sem fé, você não tem nada. Você está perdido. A vida está na fé. Olha o que diz aqui em Marcos 4:35. Posso ler? Diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes. Quem foi que disse? Jesus. Eu gosto disso, ó. Eu gosto de ter a minha Bíblia com tudo que Jesus falou em vermelho. Eu dou muita atenção no que Jesus falou. Tem muita coisa em cada palavra que Jesus falou. Ele disse, ó, passemos para o outro lado. Tudo que começa na palavra de Deus termina bem. Tudo. Agora, quando começa com a palavra do mal, com a dúvida, com medo, termina mal. Diz assim: e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora não. Jesus pega os discípulos, diz assim para eles: nós vamos agora passar para o outro lado. Eles entram no barco e no meio do caminho surge um temporal. Sempre vai ter temporais na nossa vida. Sempre vão ter coisas acontecendo do nada. Só que aprenda uma coisa: temporal dura um tempo, não dura todo o tempo. Da última vez que eu estive agora fazendo uma viagem para lançar a pedra fundamental numa catedral lá na Bahia, no bairro do Uruguai, na hora que eu cheguei no aeroporto, desabou uma tempestade. E falaram assim: olha, o voo vai atrasar 1 hora por causa da tempestade, mas daqui a pouco ela passa e nós vamos voar. A tempestade passou e nós fomos embora. E eu entendo que na vida é assim. Nenhuma tempestade dura a vida inteira. Ela dura um tempo, ela pode durar 2 tempos. Tem tempestades que demoram mais um pouco, mas 1 hora ela passa e você vai seguir. Aprenda, por favor, que na hora das tempestades não é para você se encher de dúvida, de medo e se esvaziar da palavra de Deus. Na hora da tempestade, se encha da palavra, que você vai passar pela tempestade e vai chegar onde você quer. A tempestade surgiu e a água começou a encher o barco. Olha o que diz aqui, ó. Parei no versículo 38. E ele estava onde? Onde é que ele estava? Fazendo o quê? Dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar. O que é que ele disse? Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve o quê? Uma grande